Bem-vindos à nossa próxima aula, tema 6, a Escola das Relações Humanas. Vamos falar sobre George Elton Mayo. Ele nasceu na Austrália, fez filosofia e psicologia na Universidade de Adelaide, depois foi ser professor na Universidade de Queensland, Wharton School nos Estados Unidos e finalmente na Harvard de 1926 até 1947. Aposenta-se e muda para a Inglaterra, onde morre em 1949. Surge o homem social. Se falamos nas escolas clássicas sobre o homem homos econômicos, né, tudo por dinheiro, né, a forma de estimular o trabalhador era pelo dinheiro, nós estamos vendo que as coisas não são só assim ou são bem assim, né? Então, essa escola faz uma revisão nas teorias anteriores, clássicas, né? Onde os conceitos de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, departamentalização passam a ser duramente contestados como eram feitos, né? Ou estudados ou vieram dos clássicos, né? Hoje começamos a olhar para os trabalhadores como membros de uma sociedade, né? E por isso há uma certa complexidade com sentimentos, desejos, temores, né? As pessoas são motivadas por certas necessidades e alcançam sua satisfação através dos grupos com os quais interagem. Ninguém está fora de um grupo social. Né? A gente se relaciona com grupos, ou na igreja, ou num clube, numa escola, na cidade onde moramos. Né? Sempre fazemos parte desse contexto social. E o comportamento dos grupos pode ser manipulados através de um adequado estilo de supervisão e liderança. Opa, nós estamos pensando em trabalhar os grupos sociais. Né? As normas dos grupos funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos membros. Né? Aquela norma do grupo social nosso, ela nos faz, né, e nos dão valores que seguimos, mesmo quando estamos num outro contexto, que é no trabalho. E Elton Mayo sai lá da costa leste dos Estados Unidos para ir até a empresa Western Electric Company, sediada em Chicago, fabricante dos produtos eletrônicos. Né? A experiência foi feita no departamento de montagem de relés e foram ver como as operárias executavam tarefas simples e rotineiras, né? Então a divisão do trabalho, a especialização levava cada uma a fazer um movimento só, uma tarefa só, né? Para produzir o produto final, que seria este relé, que é um produto eletrônico. Desculpa, um produto elétrico. Bom, do ano de 1924 a 1927, né, o Elton Mayo fez o que chamava os estudos da iluminação. Né? Qual o efeito da iluminação sobre o rendimento do trabalho dos operários numa linha de montagem? Essa era a questão. Né? Eles viram que os funcionários reagiam à experiência com suposições pessoais. Por quê? Né? Porque eles foi uma sequência de troca de lâmpadas no ambiente de trabalho por lâmpadas com uma potência maior, né, de iluminação. Então, primeiro momento, eles vão lá, trocam todas as lâmpadas e colocam lâmpadas mais fortes. Ficou mais claro o ambiente e o pessoal passou a trabalhar melhor.
né? Aí eles fizeram nova troca, aumentou a potência e trabalharam melhor. Aí reduziram bem a potência, perceberam que os operários não trabalhavam bem, né? Então vamos lá, aumentamos de novo, melhorou, aumentamos mais, melhorou. Aí um belo dia eles foram lá, fingiram que trocaram as lâmpadas, mas colocaram na mesma potência e melhorou a produtividade. Esse fato, né, provado, fazendo crer que a intensidade variava, né, mas ficou alguma coisa lá e eles começaram a chamar isso de fator psicológico, né, que preponderava-se sobre o fisiológico, né, a impressão de que funcionou, né, de que melhorou a iluminação, fez com que eles trabalhassem melhor, estimulou eles a trabalhar. Opa, não foi a questão fisiológica, né? Não houve mudança na iluminação, né? O que houve aí foi uma questão psicológica, né? Essa primeira fase, 3 anos, hein, gente? Bom, aquela primeira fase que durou 3 anos, para pagando-se por um professor da Harvard Business School, né? Foi bem interessante ser consultor naquela época, né? Uma experiência de 3 anos para chegar e falar o seguinte: olha, foi o que nós pensávamos, não é uma questão só fisiológica, tem um fator, né, psicológico aí. E aí eles começam a segunda fase da experiência em 1927, né? O que eles fizeram? Eles separaram um grupo experimental, onde seriam realizadas as experiências, de onde era o departamento normal. 5 moças extraídas do departamento, né, da linha de montagens, mais uma que distribuiria as peças e uma supervisora, tudo lá no grupo experimental. Por que essa diferença? Ora, eu tenho que comparar o resultado do grupo experimental com o que está normal, funcionando, né? Eu só posso tirar conclusões se houver diferenças, né, de tudo que eu fizer no grupo experimental. Então, esta fase da experiência foi dividida em 12 períodos, onde foram observados os resultados em termos de produção, comparando-se com o grupo de controle. Essas fotos são muito ilustrativas, né? Mostrando o grupo experimental num ambiente reservado, né? E o grupo de controle trabalhando lá na fábrica, né? Eu não sei se eu poderia ou não publicar essas fotos. Eu vi essas fotos em inúmeros lugares na internet, né? Não consegui descobrir a autoria, né? Como eu estou usando para fins didáticos, eu espero não ter nenhum problema, porque ilustra bem a diferença de ambientes de trabalho, né, em ambos os casos. Então vamos falar dessa segunda experiência, né? Ela durou 2 semanas a primeira fase, né? Estabeleceu-se a capacidade de produção em condições normais de trabalho e observou-se 2.400 unidades semanais, né, por pessoa, né, e para efeitos de comparação. Bom, vamos começar agora uma experiência. 5 semanas. O grupo experimental isolado na sala de provas, né, nas mesmas condições e horário normal. Serviu para verificar o efeito da mudança de local de trabalho. Então, a terceira fase, 8 semanas. Novo sistema de pagamento por tarefas. No grupo de controle, com mais de 100 operários, as variações de produção individuais eram diluídas, tanto faz, né? Só que no grupo menor,
né, o grupo experimental mais reduzido, o esforço individual apareceria e refletiria no salário deles, né? Foi o que foi observado. Intervalo de 5 minutos no período da manhã e 5 no período da tarde. Opa! Esse pequeno intervalo feito, né, verificou-se um aumento na produção do grupo experimental, né? Aí eles falaram assim, bom, vamos dar um intervalo de 10 minutos. Novo aumento de produção. Poxa, 3 intervalos, 5 minutos de manhã e 3 à tarde, de 5 minutos. A produção aumentou e houve queixas pela quebra de ritmo, mas aumentou a produção e elas reclamaram, fica parando muito, quebra o nosso ritmo, né? Bom, então vamos fazer só 2 intervalos de 10 minutos em cada período, servindo-se um lanche leve, né? Opa, a produção volta a aumentar. Além do benefício do período anterior, saída mais cedo. Vocês vão sair às 4h30 da tarde, não mais às 5. Nossa, meia hora menos de trabalho e uma produção bem maior. Trabalho até às 4 horas. Aí manteve-se a produção que tinha nos 4h30, né? Então voltaram a trabalhar até às 5. A produção aumenta bastante. Semana de 5 dias. Olha só, naquela época isso era um benefício fantástico, porque todo mundo trabalhava no sábado, né? E aumento de produção. Último período, 12 semanas e retiraram todos os benefícios. E aqui faço uma pergunta, embora não vou escutar a resposta de vocês, mas eu creio que todos pensaram, né, que a produção, obviamente, caiu. É isso ou não? Não tenho como ouvir a resposta de vocês. Curiosamente, no último período, tiraram todos os benefícios, houve um recorde de produção. A produção é de 3.000 unidades semanais por operária. Lembre-se, era 2.400 no grupo de controle, né? E aí todo mundo ficou abismado. O que houve? Por que isso aconteceu? Bom, estamos ali em 1927 já, 4 anos trabalhando para essa companhia, né? Um salário de consultor de Harvard, né? E o professor de Harvard poderia ser consultor, não tinha dedicação exclusiva, obrigatória, né? Principalmente quando fazia uma experiência, né? E esse recorde de produção foi uma coisa assim que espantou todo mundo. O que aconteceu? Poxa vida, souberam que ia acabar a experiência, né? E as moças falaram, opa, se parar essa experiência, nós vamos voltar lá onde está todo mundo, na vala dos comuns, né? E era muito gostoso trabalhar na sala de provas, né? Por quê? Eram todas amigas, né? Não tinha uma pressão. A supervisora virou amiga delas, estava ali junto, né? Não era muito diferente do que ocorria no lugar comum. Não sei dizer pela Western Electric, né? Mas uma coisa muito comum no início do século passado era a chave do banheiro, né? Alguém precisava ir ao banheiro, pedia a chave e ia ao banheiro, né? Só outra pessoa conseguiria ir quando a chave voltava, né? Vamos supor que mais de uma pessoa comeu algo que não fez bem no almoço e teve uma reação adversa, né? E vamos supor que vários queriam ir, um de cada vez, né?
era uma coisa não muito legal, né? É óbvio que as mulheres, em determinado momento, precisam trocar o absorvente. E num lugar onde tem muitas mulheres, né, várias, né, têm uma demanda maior para ir ao banheiro, não só por necessidades fisiológicas, como também para trocar o absorvente, né? E isso não quer dizer que a produtividade vai ser maior ou menor, porque nós observamos que a produtividade não tem a ver muito com o tempo também de trabalho, né? Tinha alguma coisa acontecendo que ninguém conseguia entender, né? E por ser um ambiente mais amistoso, né, onde poderia ir ao banheiro, voltar mais tranquilo, né, um chefe mais moderno, vamos dizer assim, né? Então, o grupo experimentou um desenvolvimento social, né? O grupo experimental criou-se um grupo de amigos, amigas, né? Desenvolveu uma liderança e objetivos comuns. E todas não queriam voltar para o local normal, não queriam que terminasse a experiência, né? E isso fez com que elas decidissem aumentar a produção e aumentou, né? E administraram 3.000 peças por cada uma, né? Olha só que interessante, hein, gente? O que foi percebido, né? E aí começa uma nova fase. Gente, condições físicas não é tão determinante assim, né? Para a gente entender. Precisamos entender essas relações humanas no trabalho. Daí sai o nome, Escola das Relações Humanas, né? O grupo de controle de experiência anterior havia sim constrangimento com a supervisão, né? Isso foi constatado num programa de entrevista com os empregados para conhecer suas atitudes, sentimentos, ouvir opiniões quanto ao trabalho, né, tratamento recebido e sugestões. E foram mais de 20.000 entrevistas entre os 40.000 empregados. Gente, 40.000 empregados lotaria o Pacaembu, se eu não me engano, né? Imagina como era enorme o contingente de operários nesta época para a produção, né? Bom, eles descobriram a existência de o que eles passaram a chamar de organização informal, né? E em 1932 foi suspensa a experiência por motivos financeiros, né? Gente, quanto gastou-se e quanto ganhou o Ailton Mai para realizar essa experiência de quase uma década, né? 8 anos mais ou menos. Foi muito dinheiro, né? E eu fico imaginando que tempo bom ser consultor da Harvard nesta época. Isso não significa que hoje também não é bom, né? Bom, foi suspenso e a única coisa que eles apresentaram foi: existe um negócio chamado organização informal. E eu gostaria que todos entendessem o que é esta organização informal, constatada pela Escola de Relações Humanas, né? Porque vai cair na prova, é claro que vai, né? Vai ter uma questão sobre organização informal. E eu vou perguntar para vocês o que é organização informal, e quem, na resposta, colocar que é uma empresa que não tem ainda os documentos corretos, eu vou pôr errado na prova, né? E estou combinando com vocês, espero que vocês não errem, né? E não caiam nesta pegadinha, né? Porque é muito comum, né, esse conceito de hoje: a organização informal é a empresa que não está legalizada. Meu, isso é problema dos advogados, né?
nós estudamos organizações. Elas podem estar com a documentação certa, não estar com a documentação certa, ser uma organização que pratica as ilegalidades, mas é uma organização e nós estudamos organizações, né? Então, vamos lá para o que é uma organização informal. Gente, vamos supor que vocês trabalhem numa empresa e entre vocês, né, todos ali numa empresa fazendo funções iguais, né, e um de vocês resolve ter uma lealdade com o chefe, né, e essa lealdade para os demais membros do grupo chama-se puxa-saco, né? E esse puxa-saco começa a levar para o chefe informações que o chefe gostaria, né? E por acaso essas informações acabam criando problemas para os demais membros do grupo, né? E o puxa-saco vai um dia tomar cerveja com vocês no bar depois do trabalho, né? E todo mundo dá um gelo nele. Dá um gelo, né? Alguns podem até ser até mais ostensivo, né? Outros mais delicados, fala assim, vai lá, né? Tomar a cerveja com o chefe, né? O que você quer aqui conosco? Né? Por quê? Porque a lealdade entre os operários ou entre os trabalhadores do mesmo nível existe, né? E é uma espécie assim de proteção para que as pessoas não dancem, né? E se tiver alguém que vai contra essa união, o grupo, que é um grupo social, ele passa a rejeitar essa pessoa, né? Então, quem definiu os padrões de produção que os operários julgavam ser a produção normal, nunca foi o que o Taylor queria. Vocês percebem que por mais que ele cronometrasse, né, o grupo conversa entre si e resolve qual vai ser a produção, né? Por quê? Porque nós somos leais ao grupo e não aos gerentes, né? Então, as práticas não formalizadas de punição social aos que excediam a produção, né, que eles consideravam sabotadores, né, existiam. Você vem tomar cerveja aqui com nós por quê? Isso quando não partiam para a ignorância e espancavam o sabotador, né? Experiências que fazem transparecer a insatisfação quanto aos resultados do sistema de pagamento de incentivos por produção. Então, a liderança informal em um grupo que mantém a união dessas pessoas e talvez esse líder que surja no grupo, né, que vai estabelecer as regras de conduta. E nem sempre essa liderança informal, né, do grupo, né, ela obedece uma hierarquia da organização formal, né, da organização como está constituída. Né? O chefe, nem sempre o chefe é um líder informal, né? Então, contentamento e descontentamento em relação às atitudes dos supervisores a respeito do comportamento dos operários. Então, você percebe o que é essa organização? É o sindicato. Não, não é o sindicato, é uma união de pessoas numa sociedade que, entre elas, tem alguém que exerce uma certa liderança nesse grupo, né, e estabelece comportamentos, normas,
né, que interessa a esse grupo, para que esse grupo viva bem, né, numa comunidade. Então, isto é uma organização informal, algo que não está no organograma de uma organização formal, né? Então, cuidado, não vai me falar que é uma empresa que não tem a documentação, que isso é problema lá com os advogados, o contador, nada com nós que estudamos, né, o comportamento das pessoas numa organização. E a partir de então, começa-se um enfoque comportamental, considera as pessoas em sua totalidade e como parte mais importante das organizações e de seu desempenho, né? Sai aquela ideia do homos econômicos, saiu então a ideia do homos econômicos e partimos para a ideia do homem social, né? E essa particularidade começa a ser dividida em dois campos do conhecimento, né? Quando falamos das pessoas como indivíduos, né, e suas competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações, né, traços da personalidade, nós estamos falando algo mais ligado à ciência da psicologia, né? E quando falamos pessoas como membros de grupos, né, o homem na sociedade, né? O homem dentro do campo de conhecimento da sociologia. E aí vamos falar de motivação, liderança, dinâmica de grupo, comunicação, cultura e muito mais. E isso, né, trouxe algumas conclusões dos pesquisadores do Grupo de Maio, né? A qualidade do tratamento da gerência com os trabalhadores influencia no desempenho desses, né? Uma revolta com um chefe bem autoritário, né, realmente influi no ambiente de trabalho e no desempenho dos trabalhadores, né? Um sistema social determina o resultado do indivíduo, né? Claro, temos maior lealdade ao grupo, né, do que com a administração da empresa que trabalhamos, né? Por quê? Ora, se eu cometer deslealdade ao grupo de pessoas que eu convivo, principalmente na cidade, né, naquela época uma cidade tinha 40 mil funcionários só de uma cidade trabalhando numa empresa, eles tinham que ter uma lealdade com as pessoas da cidade, né? Vocês que de São Roque têm proximidade à cidade de Alumínio, né, devem observar isso, né? Há um grupo de funcionários que trabalham na empresa de alumínio, na cidade de Alumínio, né? Esse pessoal tem uma ligação muito próxima, né? São pessoas amigas do trabalho, da sociedade onde vive, na comunidade, né? Então, os superiores devem fazer o papel de intermediários entre os grupos de trabalho e a administração, né? Passa a ser um cara superior e não um papel de capataz. Espero que tenham achado interessante, né? E percebam como são complementares as visões, né? A relação humana vem com um enfoque das pessoas. E os clássicos, principalmente o Taylor, né, com enfoque na produção, na empresa, no funcionamento dela como uma máquina, né? Então, agradeço a presença de vocês, né? E a única foto que eu tenho é de um desconhecido, né? A foto do Elton Maia. Obrigado e até amanhã.